Uma família, uma missão. Capítulo 14. O discipulado. Atos 2, de 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Estamos conhecendo a igreja local na qual o Senhor nos colocou para desenvolvimento da carreira proposta. Já vimos que a renovação da mente é a pedra de toque da Igreja do Deus Vivo. Em nossa igreja local, ela está permeada em toda a igreja, para aprendermos e colocarmos em prática o que aprendemos, a doutrina dos apóstolos. Vimos também que as duas asas do avião o mantêm estável em pleno voo, e elas são o culto de celebração e a célula. Agora vamos ver o leme do avião. Ele nos dá direção para chegar aonde temos que chegar. Esse leme na igreja local chama-se discipulado. Quando os filhos de Deus entendem a verdade do propósito divino, rapidamente assumem função dentro do corpo de Cristo. Eles sabem que se assim não o fizerem, estarão comprometendo sua carreira proposta. Nessas funções, o que basicamente fazem é cuidar de outros filhos de Deus. Eles aprendem a viver a vida de uns para com os outros. No entanto, eles também precisam ser cuidados e acompanhados. A esse acompanhamento nós chamamos discipulado. Discipulado é diferente de apacentamento. O apacentamento é uma via de mão única. É feito por nós quando cuidamos de pessoas que ainda não se posicionaram em suas funções no corpo de Cristo. Você cuida, mas não há necessariamente um retorno da pessoa que está sendo cuidada. É como cuidar de uma criança. O discipulado, diferentemente, é uma via de mão dupla. Você acompanha, mas espera-se uma resposta do outro lado. Afinal, a pessoa está sendo discipulada e isso traz para ambos os lados responsabilidades conjuntas, tais como quem está sendo discipulado vai discipular outras pessoas também. Esse acompanhamento é necessário por 3 motivos básicos. Vejamos quais são. Primeiro, quando você acompanha pessoas e desempenha uma função, não tem uma receita de bolo para todas as situações que encontrará pela frente. Precisamos de um lugar para nos aconselhar e nos orientar para tais situações, e o discipulado é esse lugar. Segundo, todos os que têm funções precisam prestar contas do que estão fazendo e de que forma estão fazendo. Temos uma visão e ela precisa ser seguida, sob pena de nos tornarmos como uma das igrejas da Galácia, como já falamos anteriormente. É no discipulado que esse alinhamento acontece. Terceiro, quando estamos cuidando de pessoas, essa é a grande oportunidade de colocarmos em prática o que aprendemos. Nesse momento, sempre vamos ver que determinadas coisas não aprendemos da maneira como deveríamos e precisamos de pessoas mais experientes para nos ajudar a ajustar o que não foi aprendido. No discipulado, essa é a grande oportunidade para esses ajustes. O que o discipulado vai produzir em nossas vidas? Maturidade acelerada. Enquanto eu ensino para alguém sobre casamento, eu mesmo aprendo para o meu próprio casamento. Quando pegamos alguém descontrolado financeiramente e precisamos ensiná-lo a administrar bem suas finanças, nós mesmos aprendemos como cuidar das nossas próprias finanças. Nada mais me fará crescer do que ajudar os outros a crescerem. Humildade. A prestação de contas no discipulado não é para ser subjugado ou tutelado, mas para ser ajudado a chegar onde é preciso chegar. Muitas são as adversidades que podem nos tirar do rumo que deveríamos seguir. Na prestação de contas, esse rumo é sempre ajustado, caso seja necessário, para não ficarmos no meio do caminho ou chegarmos ao lugar errado. Isso vai produzir humildade em quem está na função. Afinal, a pessoa entenderá que quando entrou no corpo de Cristo, a primeira coisa que aprende é que perdeu a cabeça.
No corpo de Cristo já tem o cabeça, Jesus Cristo. Espírito de equipe. Trabalhar em função de um alvo em que cada um tem sua função, isso nos levará a entender que somos uma equipe e redundará em compreender que viver como corpo é uma questão de sobrevivência. Certa vez houve um treinamento de sobrevivência no qual quem não aprendesse realmente morreria. Depois de vários dias sem comerem, foi colocada uma panela cheia de comida no centro da sala e deram aos participantes uma colher bem grande que permitia alcançar a panela de comida. As regras para se alimentar eram as seguintes: não podiam sair do lugar e só poderiam pegar na ponta do cabo da colher. Depois de um tempo, eles notaram que, apesar de a colher ser comprida o suficiente para alcançar a panela, era comprida demais para conseguir levar a comida à boca. O tempo passou e eles continuavam com fome, apesar de estarem diante de uma panela cheia de comida. Depois de muitas tentativas e muito desespero por estarem famintos, alguém teve a ideia de, ao invés de usar a colher para se alimentar individualmente, seria melhor usar a colher para alimentar aquele que estava diante dele. Assim, a colher era comprida para pegar a comida e comprida o suficiente para chegar à boca do outro que estava à sua frente. Fazendo isso, todos se alimentaram e ficaram satisfeitos, e também indignados de terem passado tanto tempo com fome sem necessidade. Eles aprenderam que viver em função de uns para os outros é uma questão de sobrevivência. Conexão profunda. O discipulado produz relacionamentos verdadeiramente conectados. Viver com uma equipe tendo alvos comuns, valores e princípios comuns, práticas comuns e alegrias comuns, isso gera profunda conexão. Paulo ensina isso em Filipenses 2, de 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Isso só é possível acontecer quando abraçamos a nossa função no corpo de Cristo e somos discipulados. Jesus fez muitas coisas nessa terra. Curou pessoas, fez sinais e prodígios, expulsou demônios, confrontou religiosos, pregou o evangelho do reino. Mas uma única coisa ele disse que esperava ardentemente: o discipulado com seus discípulos. Lucas 24, de 14 a 20. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Creio que agora ficou mais claro para você o que é e como funciona o instrumento do propósito divino, que é a igreja local na qual você está inserido. Sabedor disso, em nome de Jesus, se ajuste a ela e complete a carreira proposta. A igreja é instrumento de Deus para que você cresça e chegue aonde tem que chegar. Por isso, jamais a exclua da sua vida ou pense que ela é tão somente um anexo que você tem. Na verdade, ela é a única forma de você chegar. Glória a Deus pela sua igreja. Repita comigo essa confissão. Eu decidi crescer e amadurecer. Por isso, abracei a minha função no corpo de Cristo. Tenho prazer em estar conectado, aprendendo e ensinando na vida da igreja. Assim, estou edificando a minha casa espiritual
e tendo certeza que concluirei a carreira proposta. Pergunta: por que devo participar do discipulado? Desafio: participar de todo o discipulado com o meu líder e fazer o discipulado com aqueles que lidero.